Estamos a agradecer a Deus porque Ele é maravilhoso. Nos concedeu mais esse domingo para aproveitarmos, estarmos juntos à volta da Sua palavra, partilharmos, adorar, para que certamente essa palavra seja a nossa bênção para este domingo. Você pode nos seguir em direito, é uma bênção. E se tiver a dificuldade de apontar alguma coisa, eu acho que temos todo o texto já lançado na nossa página. E ali na nossa página você poderá encontrar a mesma mensagem que estamos a transmitir hoje. Deus colocou no nosso coração esta mensagem, vendo realmente a preocupação que tem existido dentro de nós, principalmente neste tempo que estamos a passar. É um tempo muito difícil para todos, até os que diziam são e têm, também estão a chorar neste tempo pelas dificuldades que o tempo apresenta. Então é por isso temos uma mensagem para você que vem do fundo do coração de Deus para você. Então seja atento para receber essa mensagem. A mensagem é o seguinte: apresenta-me os seus problemas e eu vou lhe mostrar a solução. Apresenta-me os seus problemas e eu vou lhe mostrar a solução. Portanto, clamar a Deus, portanto, implorar a Deus, Deus sai com uma voz suave. Parece que há pessoas dentro dos seus problemas vão atrás das soluções, segundo eles, e muitas das vezes são decepcionados pelo resultado obtido para estas soluções. É assim que veio essa palavra: apresenta-me os seus problemas, eu vos mostrarei a solução. A única pessoa que tem soluções dos nossos problemas é espiritual, material, financeira, é Deus. Por quê? Antes do homem existir, Deus já tinha criado tudo. Depois surgiu o homem, ou depois Deus criou o homem e colocou este homem no lugar devido, onde não poderia lhe faltar nada. O que Deus disse ao homem de guardar e de cultivar são duas coisas. E uma lei de não tocar aquilo que era interdito ou proibido de tocar. Mas o resto Deus tinha colocado ao alcance do homem para que ele vivesse feliz.
Isso mostra quando Deus está falando. Ao observar o homem, ele disse, não é bom que o homem seja só. O que significa Deus se preocupava, ou se preocupa até agora, da felicidade do homem. E aqui parte a nossa ideia. Eu penso que estamos rodeados com um ambiente cheio de problemas. Estamos rodeados de um ambiente cheio de problemas. E todas as pessoas precisam uma solução mais pressa possível. Mas a base desses problemas que rodeiam-nos está na luta da carne com o espírito. Porque a carne tem seus desejos. O espírito também tem os seus desejos. Se ir além, você poderá encontrar na palavra de Deus os dois ou as duas partes não coabitam, senão um dominar sobre o outro. Até a Bíblia diz: os desejos da carne cria inimizade com os desejos, ou com a vontade de Deus, ou com o desejo divino. E ali nós vamos começar a perceber alguma coisa. E uma coisa para saber: os problemas que nos rodeiam é de ordem socioeconômico, sociocultural, sociopolítico e socio-religioso. Os sócios só fala simplesmente da sociedade, que vem da palavra sociedade. Temos problemas que são relacionados com a economia, que nós precisamos nos economizar. Isso nos cria problema. Temos problema com a nossa cultura, com outras culturas. Esse também é um fato que nos traz os problemas. Temos outros problemas que é relacionado com a política. Os governantes, as políticas, o sistema político, essas coisas todas também nos traz problemas. Temos também outro problema, é o problema da religião. Todos esses elementos, cada um é composto de várias realidades que nós vivemos dia a dia. Assim sendo, com este problema que o mundo nos apresenta, vivemos hoje um quadro muito crítico. Muito crítico, estou a falar muito crítico. Sobre esses problemas todos que estão à volta de nós. É que faz com que nós possamos viver hoje um quadro muito crítico. E a base desse quadro crítico é as más resoluções dos problemas de dia a dia que o universo vive. E é cada vez mais desesperante. Quer dizer, isso, a forma de solução ou de resolver esses problemas é que traz dentro de nós o desespero. Hoje podemos falar
E vimos certamente que as coisas não estão bom. E como não estão bom, isso traz desespero dentro das pessoas. E com esse desespero, claro que o impacto desta resolução ou dessa má resolução negativa cai sobre a humanidade. Hoje temos guerra, temos problema climático, temos problemas das pandemias, temos problema de fome, temos problema da seca, temos tantos problemas que hoje está a impactar a sociedade ou a humanidade. E qual é o resultado que isso traz? O resultado que isso traz é a angústia, a tristeza, o desespero, as doenças, tormento, até a morte. Por falta de saber ou por falta de não dar uma resposta adequada a esses problemas, ele trouxe esse resultado. A humanidade está angustiada, está triste. A humanidade hoje está desesperando. O futuro está ameaçado. É assim que estão as coisas. E as doenças não se falam. É o lema que temos hoje. E dizem que se a pessoa está doente, se fazer a medicação, o objetivo que essa pessoa cura. Ou quando a pessoa está doente, tem duas coisas: a cura ou a morte. Se essa pessoa não curar, vai morrer. Se não morrer, vai curar. É este os resultados que temos hoje pelos problemas que rodeiam-nos. E o Senhor disse: apresenta-me os seus problemas, eu mostrarei-lhe o resultado ou a solução. E esta é a palavra que o Senhor coloca dentro de nós sobre isso. Para responder aos nossos problemas, eu convidaria-nos ao livro de Salmos, capítulo 107. Salmos, capítulo 107. É um hino que David fez nas suas composições dos cânticos. Salmo capítulo 107. Você já achou? É um texto tão comprido, está do primeiro até 43º versículo. Quer dizer, do primeiro versículo até 43. Depois temos outro texto de Romanos capítulo 7, do versículo 14 até 25. Depois capítulo 8, do primeiro versículo até versículo 11. 1 Pedro, por último 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Não se preocupe em estar a buscar esse versículo todo. Se você voltar na minha página, você vai encontrar o texto onde eu fichei aquele texto. Tem a mensagem, tem todos os versículos detalhadamente
para você. Mas aqui eu queria só te apresentar esse versículo e aproveitar os 45 minutos, se pudermos, falar sobre esse texto, onde que nós vamos tentar enfatizar alguns pontos relacionados a esse texto. Rapidamente vamos ler o texto que eu gostaria que lemos, o texto do Salmo capítulo 107, o hino de Davi. Lemos a palavra de Deus. Hino que Davi cantou a Deus por causa de Cush, o benjamita. Dei graça a Deus. Começa aí onde eu estou a ler. Dei graça a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou rejeitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles soltassem dos países estrangeiros, do norte e do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhum caminho, nenhuma cidade onde morar. Estava com fome e com sede e havia perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os livrou, os levou pelo caminho certo para uma cidade em que poderem morar. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as suas coisas maravilhosas que fez por ele. Pois ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, aflito e preso com corrente de ferro, porque havia-se voltado contra as ordens de Deus Altíssimo e rejeitado os seus ensinamentos. Por causa do trabalho pesado, eles estavam esgotados, caíam e ninguém os ajudava. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. 14. Ele os tirou da escuridão, das trevas e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam. Que eles agradeceram ao Senhor o seu amor, as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois eles derruba portões de bronze e despedaça barcas de ferro. Alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados, por causa da sua vida de rebeldia. Ficaram com enjoo diante da comida e chegaram bem perto da morte. Então, na sua angústia, gritaram por socorro ao Senhor. Deus os livrou das suas aflições. Com a sua palavra, Ele os curou e os salvou da morte. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as suas coisas maravilhosas que fez por eles. 22.
que ofereça um sacrifício de gratidão e com canções de alegria anuncia tudo o que eles têm feito. Alguns viajam em navios nos oceanos, ganhando a vida nos mares. Eles viram o que o Senhor Deus fez, as coisas maravilhosas que realiza nos mares. Ele dava ordem e um vento forte começava a soprar e a levantar as ondas. 26. Os navios subiam bem alto e depois melhorava nas profundezas, mergulhavam nas profundezas. No meio desses perigos, os homens ficaram apavorados, tropeçavam e andavam balançando como bêbados, e toda a sua prática de marinheiros não adiantava nada. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições, e ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Eles se alegraram porque o mar tinha ficado calmo, e assim Deus os levava em segurança para o porto desejável. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por ela. Vamos parar aqui porque o texto está tão comprido, senão o tempo vai se gastando, mas pela explicação ou pela enfatização podemos entender o que está dentro desse texto. Que Deus abençoe a sua palavra. Ok, eu penso que aqui nesse texto onde que acabamos de ler, se ler isso atentamente, há duas palavras ou duas frases que estão sendo repetido. Essas frases se encontram nesse texto que nós acabamos de ler. A primeira frase que nós vimos: rendei graça ao Senhor, ou dei graça a Deus o Senhor. Se você poderá verificar essas palavras têm está escrito 5 vezes nesse texto, ou nesse capítulo. 5 vezes a palavra repetida: rendei a graça ao Senhor. Essa é a tradição da Almeida. Aí na linguagem de hoje diz que dai graça a Deus o Senhor. Dai graça a Deus o Senhor. 5 vezes. 5 vezes. E a outra palavra que nós podemos encontrar é a palavra na angústia clamaram ao Senhor. Na angústia clamaram ao Senhor. Nas suas angústias gritaram por socorro. Essa é uma tradição recente, que é a tradição da linguagem de hoje. Está dizendo essa palavra: na sua angústia gritaram por socorro ao Senhor Deus e os livrou das suas aflições. Essa palavra é repetida, ou essa frase é repetida 4 vezes nesse capítulo. E são duas palavras são duas frases ou palavras que podem chamar a nossa atenção nessa mensagem que nós temos a partilhar hoje, que apresenta-me os vossos problemas e eu vou vos apresentar a solução. A solução. Mas o salmista Davi, ele inicia por dizer para com o Cush, o benjamita, a quem ele dirigia esse salmo, dizendo
Dei graça a Deus, o Senhor, porque Ele é bom. Dando graça a Deus, claro, existem razões que nós podemos dar graças a Deus. Algumas razões que nós podemos selecionar para ver que Deus tem esse direito de receber graça. A primeira das coisas, porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Há um conceito aí que as pessoas têm levado na mente das pessoas dizendo Deus é mau. Há outros estão a dizer, porque se Deus fosse bom, essa situação que estamos a passar agora não deveria estar lá. Não deveríamos passar lá. Mas eu queria te dizer que o fruto da situação que nós vivemos não é problema de Deus. O que nós vivemos, nós somos os autores. E nós vamos ver isso no contexto desse capítulo. Vamos tentar dividir as coisas para ver se realmente Deus pode ser culpado nisso. Mas Davi apresenta a Deus um Deus bom. Esse Deus bom, Ele merece ser louvado ou glorificado. E outra razão que Davi apresenta aqui, ele diz: a sua misericórdia dura para sempre. Deus é Deus da misericórdia. Deus não aclama quando nós estamos a sofrer, quando nós estamos doentes, quando nós estamos passando uma situação precária, difícil, complicada. Se você ir além nas epístolas do João, no seu terceiro, ele disse o seguinte, no primeiro versículo e o segundo, ele disse: Deus deseja que tudo vai bem segundo as nossas almas. Tudo que nós temos, tudo que nós pretendemos realizar, que vá bem. Esse é o desejo de Deus. Como o estado da nossa alma. Lembra quando a mamãe disse aquela história, quando ela sentia que ela já está grávida? O batimento do teu coração até hoje é do mesmo estado. É assim que Deus dá os seus votos para que tudo nós possamos fazer que seja dessa forma. Ele compara isso com o estado da nossa alma, o batimento do nosso coração. É assim que ele compara isso. Deus é bom. Os que falam Deus não é bom é porque não conhecem Deus. Se você buscar a vontade de Deus, querendo andar segundo a vontade de Deus, você vai desfrutar da bondade de Deus. É isso aí que Davi está dizendo. Porque a sua misericórdia dura. Quer dizer, Deus renova a sua misericórdia todos os dias. Como nos dá um novo dia, Ele também renova a sua misericórdia. Dura para sempre. E o seu amor é sincero ou é real. O amor de Deus é o Paulo que está a enfatizar isso no seu capítulo, na primeira carta aos Coríntios, se não me engano, no capítulo 13. Quando ele explica o que é o amor não busca o seu interesse, o amor cobre as faltas, o amor é lá onde o Paulo apresenta o amor de Deus, o amor perfeito, o amor que não corre atrás do interesse. Deus já tinha nos amado antes de nós lhe conhecer. Deu o seu Filho antes de nós lhe conhecer. E esse é o amor real que Deus tem, que merece ser agradecido. Nós lhe demos graça por este amor. Ele já tinha nos conhecido, já tinha nos amado, antes de nós soubermos que Deus já nos amava. E por último, Davi fala daquilo que Deus faz para nós. Ela intitula isso As Maravilhas de Deus.
É assim que ele está dizendo nesse versículo aí. A maravilha de Deus. No primeiro versículo ele diz: demos graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia ou o seu amor dura para sempre. Esse é o segundo elemento. E o terceiro elemento, o seu amor é sincero. Deus não nos ama fingindo, não. Deus nos ama seriamente. Prova, Ele deu o seu Filho para que nós tenhamos a vida eterna e abundante. Veja esse conjunto. E por último, demos graças a Deus por os seus milagres em favor dos seres humanos. O dormir e acordar é um milagre. Porque quando nós nos deitamos, é para dormir, é para partir mesmo. Prova que no meio da noite o que acontece ninguém sabe. E repentinamente, de manhã, a pessoa começa a voltar no seu bom senso. Já amanheceu, o dia já abriu. É assim que as coisas acontecem. E além desse milagre, Deus não repete os dias, nos dá um dia novo, do qual que nem pagamos nada, nem fizemos nem qualquer sacrifício, mas o dia está lá, virgem para nós o explorarmos. E nos dá 24 horas, nos dá força, nos dá proteção, nos dá tudo. Tudo isso é fruto das maravilhas de Deus. Então Ele é digno de agradecer. Você quer ver Deus é tão maravilhoso para você? Há pessoas com uma borbulhazinha na língua, mas impede essa pessoa de pôr a comida na boca. Para ver, na realidade, o homem sem Deus é nada. Quer dizer, o que vivemos é uma dádiva vinda de Deus e nós devemos reconhecer isso. Esse é o primeiro elemento que está a impactar esse texto. E verede, em todas as partes que nós acabamos de ler, Davi sempre repete essa mesma palavra para todas as situações que têm acontecido. E Paulo, mergulhando na mesma ideia, ele pinta também o seu quadro da mesma forma. Ele nos disse o seguinte: em todas as circunstâncias, rendemos glória a Deus. Em todas as circunstâncias, boas como não, rendemos glória a Deus. Porque Deus sabe qual a situação que está à nossa frente, qual o problema que está à nossa frente, e Ele tem a capacidade de dar a solução. E sabendo que Deus é Deus das soluções, é isso que aconteceu com Paulo outra vez, quando estava com Silas, foram presos. Não tinham mais nada que fazer senão dar glória a Deus. Estavam aí a glorificar a Deus e Deus veio buscando a sua glória. E ali onde houve o resultado, a Bíblia diz que clamavam naquela angústia a Deus e Deus veio e os libertou. Esse elemento é muito forte porque o tempo da mídia é muito reduzido, é muito ciumento, nós não vamos enfatizar muita coisa, mas eu creio que o Espírito Santo vai ao fundo buscar as coisas para falar ao teu coração. Você tem todas as razões do mundo para agradecer a Deus. Seja na circunstância que nós nos encontramos agora, nós devemos agradecer a Deus. Faltando-nos o pão, faltando-nos a água, faltando-nos a liberdade, faltando-nos os cultos, faltando-nos tudo que nós desejamos. Caro irmão, cara irmã, eu queria te dizer, temos toda a razão de agradecer a Deus. Esse é o ponto número 1 que você deve gravar. O segundo é relacionado com o versículo 6. Então, na sua angústia,
gritaram por socorro. A tradução da Almeida diz o seguinte: e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Nas suas necessidades. E Deus os livrou nas suas aflições. As necessidades que não têm soluções tornam-se situações aflitos, aflige o coração da pessoa, torna a pessoa angustiada, a pessoa triste, a pessoa atormentada, porque não tem solução daquilo que ele desejava ou daquilo que ele deseja. É assim que nós podemos entender esse texto. Nós repartimos isso em problemas. Eu acho que eu tenho 4 problemas que eu consigo repartir nesses 43 capítulos, segundo o estudo que eu consegui fazer na minha meditação. É isso aí que o Espírito Santo conseguiu colocar dentro de mim, relacionado os problemas, porque temos 4 clamações que refletem 4 problemas diferentes que nós podemos ter ou que está na vida do dia a dia de um ser humano. O primeiro problema é relacionado no versículo 4 a 5. O que esses versículos nos dizem? Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhum caminho, não acharam nenhuma cidade onde morar. Vamos repetir para melhor compreensão do versículo. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. Nesse problema, eu consigo intitular isso como um problema de autodependência. Os que procuram andar sozinho, tomar a direção da sua vida sozinho. Os que não querem depender de Deus, é assim que eu podia dizer mais ou menos, para nós entendermos. Os que não querem depender de Deus. Nem todos, aqui fala-se de algum, e entre esses alguns pode ser você, pode ser eu, pode ser aquele outro aí. Alguns andaram perdidos. Por que se perderam no deserto? O mundo é tipificado como um deserto. O mundo que vivemos é como um deserto. E viver nesse mundo deve ter uma guia para te conduzir dentro desse deserto. Lembra outra vez Moisés quando saíram do Egito? Tinham que atravessar o deserto para ter a prometida. E esse mundo é um deserto que nós atravessamos para ter a prometida. Porque Jesus disse, foi nos preparar um lugar, há de vir nos buscar depois de ter preparado. E para andar nesse deserto, não ficamos só. É por isso que Jesus disse, não vos deixarei órfão, mas pedirei ao Pai e Ele enviará outro Consolador, que é o Espírito Santo, que está a nos guiar, que está conosco, que está tomando a conta de nós e que está a nos mostrar o caminho nesse deserto para que cheguemos a essa terra prometida que Jesus foi preparar, este lugar que Jesus foi preparar para nós. Disse, andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Certo? E o que aconteceu? Qual foi as consequências? As consequências são essas que aconteceram no versículo 5. Depois de não encontrar a cidade onde morar,
tiveram a fome, tiveram a sede e perderam a esperança. Perderam a esperança. Muitos hoje que queriam levar a sua vida sozinho, como disse, ninguém entra no meu retângulo, ninguém entra na minha vida, ninguém toca na minha particularidade. Se perderam. E se essas são as suas intenções, claro que um dia você vai se perder nesse deserto. E terás a fome, e terás a sede, e vais perder a esperança. E muitas das vezes esse mundo, quando a pessoa perde a esperança, o diabo vem falar no ouvido dele para que ele possa se suicidar, porque ele não tem mais a importância. Mas é que eu queria que tu voltasse naquilo que a Bíblia aconselha. Você não é a primeira pessoa. Já tinha existido alguém que tinha essa opção. Pediu tudo ao seu pai e disse: pai, não dá para ficar contigo. Eu tenho a minha visão, tenho meus projetos, eu preciso projetar isso para realizar o meu futuro. Isso não cheirou bem ao pai, mas o pai não tinha como fazer, tinha que lhe dar os seus direitos. E a Bíblia diz, esse rapaz pegou tudo que era dele e se meteu no seu caminho. Sabe o que a Bíblia diz no João capítulo 15, no versículo 5? Jesus dá uma ilustração da videira, de uma árvore, dizendo: o tronco é ele e os ramos somos nós. E a palavra que aperta o meu coração é este: sem eu, vocês nada podem fazer, porque vocês são como os ramos ligados no tronco. A água que vos faz viver, a seiva que entra para vos dar a força, para dar folhas e criar fruto, vem de mim. E quem se separar, e quem se afastar de mim, não dará nem o fruto. O que significa, vai secar. E a expressão secar é a morte. A nossa esperança está quando estamos a andar com Deus nesse grande deserto.